minutos. Exatamente. O Vasco errou no seu posicionamento, recuou demais, deu campo ao Fluminense, deu o controle do jogo absoluto do Fluminense, que logo com 1 minuto de jogo chutou uma bola na trave com o Thiago Neves. O Fluminense começou pressionando, o Fluminense começou dominando o jogo, o Vasco muito recuado, com uma proposta muito clara de jogo. O Vasco recuou, aí o lance do Anderson chutando, os 2 pés do Alessandro estavam dentro do gol, mas aparentemente o joelho estava sobre a linha. Dificílimo. Esse é o lance mais... você dizer se a bola entrou ou não. Aparentemente não entrou. Esse é logo no início também. O lance mais polêmico do jogo, a impressão que eu tenho é que o joelho dele estava em cima da linha do gol e acaba salvando o Vasco. O Fluminense continuava pressionando e a proposta tática do Vasco era muito clara. Ter o contra-ataque. Ter o contra-ataque que não tinha no primeiro tempo. Era só ligação direta. O Peduquem acompanhava o Jean, o Bernardo também não conseguia ajudar o Carlos Alberto na armação e o Éder Luiz estava absolutamente abandonado pelo lado direito. O Fluminense tinha todo o controle do jogo. Essa foi a primeira chegada do Vasco no contra-ataque, puxado pelo Éder Luiz, e o Carlos Alberto acabou se atrapalhando com a marcação dobrada. Nós estamos trazendo para você os melhores momentos aqui no Troca de Passes da grande vitória do Vasco. E o Vasco teve esse contra-ataque, 4-2, logo no início do segundo tempo. Exatamente. Aí o segundo tempo o jogo mudou. O Fluminense continuou pressionando, mas o Vasco adiantou o time e tinha o contra-ataque. Até porque o Fluminense dava mais espaço. O Fluminense já não tinha tanta resistência física, já não tinha tanta perna, já vem numa maratona, viagem para o Chile, teve que fazer uma virada lá contra o Huachipato e dava campo ao Vasco. Tinha pressão, mas dava o contra-ataque do Vasco. O Vasco começou a aproveitar. O jogo estava equilibrado nesse momento ou você viu o Vasco melhor, Led? Não, o jogo já estava equilibrado. O Fluminense ainda tinha mais a posse de bola, continuava em cima do Vasco, rondava a área do Vasco. O Vasco não tinha tinha o contra-ataque, mas também corria riscos defensivos. Gum erra o passe para o Anderson. Éder Luiz coloca no pé de Bernardo. 1-0 Vasco. Gum muito mal no jogo, principalmente no segundo tempo. E esse é o primeiro erro dele, né? O contra-ataque estava praticamente administrado, ele volta, ele dá o passe errado de cabeça, dá para o Éder Luiz, o cruzamento nas costas do Gum, enquanto o chute de primeira do Bernardo. 7 gols dele no campeonato, ele está 1 do Hernani, artilheiro do campeonato. O Fluminense coloca Rainer e Wagner, vem para cima. Melhorou até, o Rainer entrou bem, buscando o jogo, se movimentando muito, o Wagner também mais atuante que o Deco cansou demais. E vem a virada do Fluminense. Primeiro com o Thiago Neves, uma bola, na única falha, na minha opinião, do Dedé no jogo, ele perde o tempo da bola na cobertura e o Thiago Neves consegue empatar o jogo. Ele saltou e não achou nada, Thiago Neves. Lembrando que a origem da jogada é um arremesso lateral. O Fluminense insiste muito. Thiago Neves empata o jogo. Logo depois, o Wellington Nem coloca o Fluminense na frente. 2 minutos depois vem a virada com o Wellington. A jogada começou com o Carlinhos, o Alessandro faz ótima defesa, o Wellington Silva, o Wellington Nem, Fluminense na frente. Aí falha de novo a cobertura do Vasco. O Wellington Nem já estava livre na hora do chute do Carlinhos. E no rebote ele continuou ali. Repara que quando o Carlinhos já bate o gol, ele já está sozinho lá no meio da área esperando o rebote. E ele consegue completar como centroavante fazendo o segundo gol. Mas aí o Fluminense não teve muito tempo para curtir essa classificação momentânea, não, Léo? Incrível. O Gaúcho fez 2 substituições, botou o Daxson e o Romário. O garoto Romário, centroavante, jogador de definição. E na primeira jogada praticamente de ambos vai sair o empate do Vasco. Daxson cruza, Romário empata o jogo. E o Thiago Neves fala, ele tem até razão na reclamação. A marcação falha demais. O Carlinhos dá muito espaço para o cruzamento do Daxson e ninguém acompanha o Romário na conclusão de cabeça. Condição legal, não havia impedimento. Romário se antecipa o Wellington Silva, ele passa pelo Wellington Silva e a bola passou também pelo Edinho e pelo Gum. Romário, 2-2, garantia o Vasco na decisão da Taça Guanabara, mas o Vasco queria mais. Exatamente. Aí o jogo estava absolutamente aberto, né? O Vasco tinha um contra-ataque, o Fluminense ainda tentava um terceiro gol. E de novo, num erro do Gum, o Dedé aparece como centroavante nas costas do zagueiro do Fluminense, faz o gol da vitória. Uma partida muito boa do Dedé. O Dedé há muito tempo não jogava tanto pelo Vasco. Hoje, tirando aquele erro da cobertura no gol do Thiago Neves, jogou muito bem. Aquele Dedé de 2011 que o torcedor aprendeu a idolatrar. Um final arrebatador e talvez tenha sido a maior vitória do Vasco em termos de emoção, de adrenalina, nos últimos 12, desde 2011. Desde 2011, quando o Vasco conseguiu grandes vitórias naquela campanha. Ano passado não teve nenhuma vitória assim, não? Eu acho, sinceramente, com essa adrenalina, com esse clímax, eu acho que o Vasco não teve nenhuma vitória assim em 2012. Aí os vascaínos sobre o campeão brasileiro.